Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para quem realmente abastece o país. E vamos entrevistar hoje o Jefferson de Oliveira, que é engenheiro e que ele é um titular da Câmara Temática Veicular do CONTRAN. Boa noite, Jefferson, e prazer em tê-lo com você conosco. Boa noite, Norival. Boa noite aos amigos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês e eu espero colaborar de alguma maneira, com os nossos amigos que estão nas estradas e que a gente conhece, tem uma profissão bastante sofrida. Não, você vai contribuir. E já vou começar até te perguntando para você realmente contribuir. Porque o Código Brasileiro ele saiu, se não me engano, em 97, alguma coisa assim. E o que isso realmente, com a participação maior do cidadão, o que ele tem colaborado, o que ele tem preparado melhor até para os nossos ouvintes poderem ter um pouco mais desse conhecimento de como funciona tudo isso? O Código de Trânsito Brasileiro, que foi promulgado em 1997, ele trouxe uma série de inovações frente ao Código Nacional de Trânsito, o antigo Código Nacional de Trânsito. Essas inovações, de várias maneiras, permitiram, primeiro, uma melhoria no arcabouço legal do Código. Segundo, num primeiro momento, até uma melhoria na questão da segurança. Todo mundo lembra quando o Código foi promulgado com a questão dos valores das multas, pontuação na carteira, até uma redução nas infrações, até nos índices de acidentes. E isso por quê? Porque ele impactou de maneira positiva, na maneira de se controlar o trânsito de veículos. E essas inovações trouxeram a possibilidade de uma maior participação da sociedade brasileira no que diz respeito à formulação das leis de trânsito. A partir do Código, as entidades de classe como a tua, as entidades de representação civil da sociedade conseguem participar de uma maneira mais ativa nas questões da melhoria do Código, porque o Código ele foi editado e ele vem sofrendo ao longo do tempo melhorias, e é necessário que assim seja, porque a lei ela não dá para nascer, não nasceu. É para isso que nasceu a Câmara Temática. A Câmara Temática é uma das ferramentas, que está disponível a qualquer cidadão, não só as entidades de classe, qualquer cidadão pode participar. Mas para ele participar, ele tem que ser indicado pelo órgão governamental, ele tem que ser feito alguma coisa. Ele tem uns requisitos a serem preenchidos para ele realmente ser titular quanto você é lá. Sim, mas aí são coisas diferentes. Quando eu falo a participação do cidadão, é a participação ativa, Por exemplo, através da entidade de classe ou diretamente oficializando o CONTRAN ou o DENATRAN, para que esse assunto seja levado a uma Câmara Temática. Como é que é composta uma Câmara Temática? Eu ia te perguntar como que realmente é composta essa Câmara Temática. A Câmara Temática ela é composta por órgãos do governo, tipo o DENATRAN, a Polícia Rodoviária Federal, o DENIT, é composta por entidades de classe, órgãos, pessoas da classe, da sociedade civil organizada e por especialistas que tenham conhecimento em determinada área. Jefferson, como que é composto a Câmara Temática? Quantas pessoas? Como que você é formado essa Câmara Temática? Okay. A Câmara Temática ela é formada por 18 pessoas. Nós temos a participação do DENATRAN, temos a participação de 3 órgãos federais, que no caso é o próprio DENATRAN, a Polícia Rodoviária e o DENIT. É formado também por 3 órgãos estaduais, que são representados pelos DETRANs, por órgãos municipais, por exemplo, aqui de São Paulo é a CET, tem a Secretaria Municipal de Transporte do Estado do Mato Grosso, é formado por entidades de representação de classe, que são sindicatos, no caso tem a NTC participa, a CNT participa, e especialistas. Esses especialistas são pessoas, de notório saber, indicados pela sociedade civil. Então, no total, são 18 membros, e às vezes a briga é bastante, porque são várias pessoas e pensamentos diferentes. O conselho, ele influencia, vamos dizer assim, na atividade do caminhoneiro, do cidadão, do motorista, o trabalho dele, a minha colocação? Veja, o Conselho Nacional de Trânsito,
a cada ação do Conselho Nacional de Trânsito, através de uma resolução ou através de uma portaria do próprio Denatran, não precisa ser do CONTRAN, ele influencia todo mundo. Imagina você que são milhares e milhares e milhares de proprietários de veículos. Uma resolução vai interferir em todas essas pessoas. São milhares e milhares e milhares de motoristas. Uma ação do CONTRAN vai também influenciar na atividade dessas pessoas. Quer dizer, o trânsito, ele é uma rede, né, que mexeu numa peça, você acaba influindo em todo mundo. A participação da sociedade perante uma resolução, que você sabe que é difícil para poder realmente ter a aprovação de uma resolução dentro desse trabalho. Explica um pouquinho para nós o tempo disso, a participação dessa sociedade, para ele poder ver realmente aquela resolução com os frutos do que ele, para aquela pessoa que é leiga, que não tem o conhecimento de como ele funciona dentro da normalidade do conselho, das comissões, de tudo aquilo ali, como que isso chega até a aprovação desse projeto? Veja, é bastante complexo, né? É simples, mas exige paciência. Então, por exemplo, um cidadão que vislumbra a possibilidade ou ele precisa de uma alteração dentro do código ou dentro de uma resolução do CONTRAN, ele entra com um processo, por exemplo, no Denatran. Esse processo no Denatran, ele vai para o CONTRAN e o CONTRAN vai analisar aquele tema e falar, não, precisamos de apoio técnico, por exemplo. Fala só para o nosso ouvinte entender, o que é Denatran e o que é CONTRAN. Ah, tá. Muito bem colocado, isso é bom esclarecer. O Denatran é o Departamento Nacional de Trânsito, é o órgão executivo de trânsito, é o órgão máximo executivo de trânsito da União. O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão máximo legislativo de trânsito da União. O CONTRAN, ele regulamenta as leis de trânsito e o Denatran executa as leis de trânsito. Então, são órgãos vinculados o Denatran é vinculado ao Ministério das Cidades e o CONTRAN, ele é um conselho de ministros. E a Câmara Temática seria o terceiro que complementa. É um órgão de assessoramento ao Conselho Nacional de Trânsito. Bom, podemos voltar então na questão anterior. Sim. Né? Veja, então o cidadão vislumbra a possibilidade ou a necessidade de fazer uma consulta ou até de propor alguma mudança no código, que aí seria a lei, mas uma mudança de uma resolução, que aí é a atribuição do CONTRAN. O CONTRAN analisa essa solicitação e encaminha isso, pode encaminhar isso, né, a uma Câmara Temática. São várias câmaras temáticas. A Câmara que eu atuo é a Câmara de Assuntos Veiculares. Mas você tem a Câmara de Habilitação, tem a Câmara de Educação, de Sinalização Viária, são várias câmaras. Chegando lá, esse processo vai ser distribuído a um conselheiro. Esse conselheiro, normalmente, ele tem aptidão a vários assuntos, né? Ele vai ser escolhido conforme a atuação dele já de conhecimento da coordenação das câmaras. E aí, então, ele vai estudar esse tema. Vai estudar, vai ver o que existe lá fora, vai ver o que existe no Brasil, vai ver o que precisa ser mudado, se tem fundamento ou não tem fundamento, porque às vezes chegam coisas lá que não tem fundamento, não é possível atender. E aí então ele faz uma proposta, ele faz um relato disso e uma proposta ao CONTRAN, dizendo, olha, para atender esse pleito é necessário fazer uma nova resolução. Para atender esse pleito é necessário fazer uma emenda numa resolução já existente, ou então até mesmo revogar uma resolução. E isso então, a partir do momento que ele prepara esse relato é aprovado, discutido na reunião da Câmara, é aprovado e é então encaminhado ao CONTRAN. E o CONTRAN, de uma forma soberana, decide por acatar essa sugestão ou até mesmo rejeitar essa sugestão. A palavra final é sempre do CONTRAN. Agora, o importante é entender que isso pode demorar um certo tempo, porque são muitos assuntos, muitas demandas, né? E nós nos reunimos, são 2 dias por mês em Brasília, normalmente em Brasília, né? E os assuntos são polêmicos. Às vezes você gasta meio dia discutindo um único tema, né? Porque é aquilo que eu disse no começo, né? Uma ação
aí, nesse momento, que vai alterar uma resolução, ele mexe com muita gente. Só um minuto, vamos para o comercial. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país, entrevistando Jefferson de Oliveira, membro da Câmara Temática de Assuntos Veiculares do CONTRAN. Você colocou que às vezes ele demora um tempo. Para o nosso ouvinte que está realmente, principalmente nós, os caminhoneiros, que estamos necessitado com a resposta, e a resposta teria que ser ontem. Diga para mim, isso é o muito tempo quando você fala, ele é um dia, ele é um mês, ele é um ano, só para ele realmente ter um pouco de ciência. Eu estou até legislando um pouco em causa própria, porque o que acontece? O próprio caminhoneiro, o próprio associado, ele chega nas entidades e ele acha que é falta de vontade daquele dirigente sindicais ou de alguma pessoa em fazer e trazer o resultado dentro do tempo que ele espera. E essa colaboração que você vai estar colocando, você vai estar mostrando para ele que nem sempre é assim. Então, por isso que eu estou te perguntando isso, para você levar isso a público realmente. Norival, vamos imaginar o seguinte. O cidadão vem para o seu sindicato e faz uma sugestão. Você encaminha isso ao Denatran. O Denatran vai estudar, vai verificar se isso realmente é possível, não é possível, vislumbrando a possibilidade de ser feito, atendido, vai encaminhar isso ao CONTRAN. O CONTRAN também vai analisar. Depois o CONTRAN pode enviar esse tema a uma Câmara Temática. Quando ele envia esse tema a uma Câmara Temática, isso já decorreu um certo tempo, né? Isso pode ser aí 2, 3 meses de trâmite, porque as reuniões acontecem uma vez por mês, né? São 2 dias em cada mês, né? Das câmaras. O CONTRAN também segue mais ou menos o mesmo padrão. Aí o que acontece? Esse documento, esse pleito chega a um conselheiro. Aí ele vai ter que estudar e com cuidado, né? Por exemplo, eu sempre digo que nós não podemos transformar o Brasil numa ilha. Por exemplo, criando jabuticaba. A jabuticaba só dá aqui. Então você tem legislação fora do Brasil, você tem que olhar o que existe na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, para depois você propor alguma coisa. Então, há um tempo, o conselheiro tem que estudar isso com calma, né? E aí isso pode correr mais 2 ou 3 meses. Depois voltar isso para o CONTRAN. E aí novamente pegar uma fila, esperar a pauta, entrar novamente em pauta para ser discutido para uma provável decisão. Então, conforme o pleito, pode demorar mais de um ano. Agora, cabe a quem colocou o pleito, né, ou seja, o próprio cidadão ou uma entidade de classe, de cobrar, né, de ir lá perguntar quando é que vai ficar pronto, como é que está o trâmite do processo, porque você tem um protocolo e tem como seguir isso. E, obviamente, nós lá temos a sensibilidade de entender que alguns assuntos são emergenciais. Então, se você me permitir, vou dar um exemplo, né? Teve uma revista de automobilística que fez uma matéria muito bem feita sobre crianças que morreram, foram a óbito devido a ficarem prensadas no vidro elétrico do carro. Crianças que faleceram por serem estranguladas pelo vidro do carro.
Porque o vidro do carro tem um dispositivo automático de fechamento e quando subia, a criança estava com o pescoço para fora do carro e acabou indo a óbito. No Brasil nós temos aí, foram 4 óbitos nessa circunstância. Bom, essa revista fez essa matéria teve uma repercussão importante na imprensa e nós fomos acionados pelo Ministério Público. Né? A revista acionou e o Ministério Público perguntou, olha, não tem uma legislação para isso? Então, eu fui incumbido desse relato, eu tive que buscar o que existe na Europa, o que existe nos Estados Unidos, para entender como é a legislação lá. Nós já tínhamos uma legislação no Brasil, um pouco defasada, mas tivemos que buscar melhorar essa legislação, exigindo que o vidro elétrico automático tenha um sistema anti-esmagamento, que ao encontrar um obstáculo, ele automaticamente desce novo, permitindo que a criança não se machuque. Quer dizer, isso tardou desde o momento em que eu peguei o relato, até relatar e até virar uma resolução, 8 meses de trabalho. Quer dizer, é demorado? 8 meses pode parecer demorado, mas o estudo ficou bem feito, não porque eu fiz, mas toda a Câmara trabalhou nisso, né? E saiu um documento, uma resolução que realmente cumpre com o que precisa, ou seja, o vidro elétrico automatizado precisa ter o sistema anti-esmagamento. Hoje isso é reconhecido e é lei no Brasil. Como o nosso programa ele é o programa do transportador, você teria, vamos dizer assim, nos seus pensamentos, dentro do trabalho do CONTRAN, alguma coisa, claro, sem esquecer os outros, mas que realmente ele tivesse sendo trabalhado lá dentro em benefício dessa categoria de transportes? Sim, claro, né? Lá nós temos vários assuntos, né? E veja, o caminhão está sempre em pauta. Por que o caminhão está sempre em pauta? Porque o caminhão, ele na rua, no trânsito, na estrada, ele incomoda. Né? Ele é grande, né? Ele ocupa muito espaço, ele provoca trânsito e todo o Brasil roda em cima de pneus. Então, quando eu digo incomoda, é pelo lado positivo, não negativo, tá? Então, são vários assuntos tratados dentro da Câmara Temática, na nossa Câmara de Assuntos Veiculares, que estão focados no caminhão. Por exemplo, peso por eixo, é um assunto que está sempre em pauta. Agora mesmo, eu acabei de relatar um tema que é a tolerância do peso bruto e do peso por eixo, de aumentar a tolerância para 7,5%, ok? Isso por quê? Isso começou no biodiesel, porque o biodiesel, a densidade do biodiesel, ele varia conforme a matéria-prima usada. Se você usar mamona, é uma densidade, se você usar pinhão manso, é outra densidade. Então, como é que você vai carregar o caminhão, né? Completando o tanque do caminhão e depois você tem uma variação de peso. Chega na balança, uma surpresa, né? Um auto de infração. Então, a tolerância para o biodiesel foi aumentada de 5% para 7,5%. Muito bem. Aí, então, apareceu um pleito bem interessante, que é o pessoal que transporta cimento asfáltico. Cimento asfáltico é transportado a 180 graus centígrados. Carregar o cimento asfáltico não é alguma coisa fácil. Medir o volume do tanque não é alguma coisa fácil. E a densidade do cimento asfáltico também varia conforme a temperatura. É o mesmo problema do biodiesel, só que o biodiesel é matéria-prima, o cimento asfáltico é a temperatura. Então, o que nós fizemos? Uma proposta de resolução, que deve vir rapidamente agora, em que elevamos a tolerância do peso do PBT do caminhão e do peso por eixo para 7,5%, em função da temperatura, ou seja, aumentamos essa tolerância para todos os produtos, isso é uma proposta, para todos os produtos que são transportados com temperaturas elevadas, tipo parafina líquida, tipo o enxofre líquido, tipo o cimento asfáltico, né? Isso está voltado diretamente para a categoria, né? A categoria está diretamente envolvida nessa questão. Geralmente, os assuntos de peso por eixo é que dão mais trabalho para a gente lá. Até porque, ali a pouco, o próprio transportador começa levando aquilo ali como regra, né? Já passa a ser carga. Você então, embute a tolerância. Ele esquece que é tolerância e se mantém como carga. Exatamente. Mas, já como você até colocou, realmente, o termos do peso,
eu diria, e as nossas estradas? Você considera as nossas estradas brasileiras seguras, em condições realmente para fazer o transporte, para poder realmente escoar nossas safras? Que nós temos safras de pontos diferentes, de regiões, como você acabou de falar, jabuticaba é só no Brasil. Então, no Brasil, nós temos N pontos que criamos jabuticaba aí para poder fazer o transporte. Veja, Norival, eu comecei minha vida profissional ministrando aula numa cadeira de projeto e construção de rodovias. Então, falar em rodovia para mim é uma coisa que, primeiro, eu tenho algum conhecimento na área, e segundo, vejo que as rodovias no Brasil, via de regra, são péssimas, né? Elas não são operadas. Quer dizer, você tem lá a rodovia, né? Tem lá o usuário utilizando daquele patrimônio da União ou dos estados, mas não tem uma operação efetiva. São poucas as rodovias no Brasil com operação efetiva. Vamos citar aqui a Castelo Branco, a Bandeirantes, aí tem uma operação efetiva. As demais, desculpa, não tem operação efetiva. Está lá e nós vamos correr quando precisar, né? Tipo, vejo exemplo aqui pertinho de São Paulo, aquele caminhão que tombou no Rodonel ali carregado de porcos. Aquilo não é operação, né? Alguém que vai me convencer que vamos destombar uma carreta carregado com porcos, com uma reta escavadeira, não está operando a rodovia, está aventurando no negócio. Bom, mas esses não são os únicos problemas. Vamos viajar um pouquinho aí pelo Brasil, vamos lá para o Mato Grosso, vamos lá para Sinop, vamos ver quantos caminhões tem em Sinop trazendo soja para Santos e Paranaguá. Mas lá não temos as casinhas do pedágio, né? Ainda não. Ainda não. Né? Mas a rodovia não é operada. Você roda 400, 500 quilômetros, você não vê uma viatura de apoio, não vê uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer, ela não é operada nem fiscalizada. Então, as rodovias no Brasil, elas são inseguras e estão abandonadas, via de regra. Com exceções, é óbvio, né? Toda regra tem exceções, né? Das rodovias pedagiadas, principalmente aqui no estado de São Paulo, onde realmente elas têm um diferencial grande, né? Eu me lembro da Castelo Branco, na época do governador Orestes Quercia, que era uma lástima. Era um festival de buraco, né? Sem sinalização horizontal, sem sinalização vertical, com drenagem comprometida, até que reformaram a rodovia e depois que reformaram a rodovia, aí privatizaram a rodovia. Quer dizer, no estado de São Paulo você tem alguns diferenciais, mas fora do estado de São Paulo, me desculpem os colegas do resto do Brasil. Só um minuto, vamos para o comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país, entrevistando Jefferson de Oliveira, membro da Câmara Temática de Assuntos Veiculares do CONTRAN. Dentro dessas estradas, dentro desse conhecimento que você tem, o que você vê como desafio, principalmente para a segurança, dentro dessas rodovias, dentro do Brasil que nós temos? Bom, eu entendo, Norival, que aí tem primeiro é a infraestrutura da rodovia, né? A rodovia, ela não é só o pavimento. Ela tem, embaixo do pavimento, ela tem uma superfície de suporte, base, subbase, etc., tá? Que ela tem que, primeiro, ser projetada para suportar o que ela o que vai ser transportado por cima da rodovia. Então, a rodovia, normalmente, ela é negligenciada na infraestrutura da rodovia. Aí vem os elementos de drenagem. É uma coisa muito importante. Quantos e quantos acidentes não ocorrem por problema de água na pista? Quer dizer, a água não sai da pista, ela fica na pista, ela tem que sair da pista, né? Então vem drenagem superficial, drenagem subterrânea, as obras de artes. A gente aqui no Brasil, bom, eu não conheço tanto rodovias aí fora para poder falar só aqui no Brasil, mas ponte cair, quem que está olhando isso? Quem que faz manutenção nisso? E a ponte cai.
Cai por quê? Porque o caminhão está muito pesado, porque ela foi mal conservada, porque ela foi mal construída. Alguém tem que responder isso, né? Então, no Brasil, ponte cai, né? O asfalto cede, não só com chuva, mas cede no tempo seco. Então, são várias ações que começam na infraestrutura da rodovia, indo para a sinalização e um ponto importante, para a fiscalização. Mas não é só a fiscalização de quem roda na via, é a fiscalização de quem mantém a rodovia. Porque muitas vezes a rodovia não está sendo mantida. E aí é o nosso patrimônio que está indo embora. Porque o usuário, né, o cidadão, ele paga por essa rodovia de várias formas, seja no pedágio ou seja no imposto nosso de cada dia. Ou quando não, nas duas vezes, né? Mas você também, você está falando de fiscalização, e você atuou junto à Polícia Militar, se não me engano, que você atuou aí como instrutor ou coisas assim. Esse trabalho, dessa atuação que você teve junto a eles, teve mudanças para melhores? Teve barreira que vocês venceram dentro disso nas épocas? Como que você me diria a respeito disso? Nós tivemos um período, uma atuação no que hoje chama Gabinete de Treinamento, mas antes era Gabinete de Instrução da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ali na Ponte dos Remédios, né, que nós formávamos ali o policial que ia ser policial rodoviário. Então, o policial militar faz um curso para ser um policial rodoviário. Fui levado por um amigo e nós ministrávamos um curso de fiscalização naquela época, né? E a ideia era dar uma formação ao policial em equipamentos específicos, né? Como é que você vai trabalhar com radar? Como é que você vai trabalhar com tacógrafo? Como é que você vai trabalhar com bafômetro? Então, era esse o objeto do nosso treinamento, era dar uma formação ao policial para que ele pudesse usar os equipamentos que estão disponíveis, né? E nós vimos um grande progresso. Infelizmente, eu vejo que hoje a formação do policial ainda deixa um pouquinho a desejar. O Estado de São Paulo tem um efetivo da Polícia Rodoviária Militar bastante grande, porque a maioria das rodovias do nosso estado são estaduais, não federais. Então, se você comparar a Polícia Rodoviária Federal dentro do Estado de São Paulo e a Polícia Militar tem uma atuação muito maior, vamos dizer assim, tá? Do que a própria Polícia Rodoviária Federal. Mas, hoje eu sinto que falta um pouquinho mais de aprimoramento nessa formação. Eu vejo, Jefferson, em algumas palestras que eu já acompanhei, até a Polícia Rodoviária, ele usar de dizer, olha, nós não somos o fazedor da multa, nós somos o cumpridor da legislação. Então, se eu estou fazendo multa, é porque você está irregular. Se você estiver correto, eu não tenho multa. Eu até acho que ele tem um ponto de razão, além de alguns sinais vermelhos ultrapassados por aí. Mas, dentro dessas rodovias, dentro dessas fiscalizações, o Ministério Público tem atacado muito sobre as balanças, essas coisas todas. E nós temos visto, dentro do nosso estado de São Paulo, muitas balanças realmente, praticamente desativadas. O que você me diria a respeito disso, já que você também trabalhou para que tivesse um aumento de peso para tudo isso? Eu trabalhei, veja, né, dentro de pleitos fundamentados, onde aumentou o peso, aumentou a tolerância em função de uma determinada situação. Ora, o que acontece hoje com as balanças, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro? Uma discussão entre o que é possível se fazer e o que seria o ideal de se fazer, né? Que é o Inmetro entrar no jogo de verdade e de uma maneira clara, né? Conseguir calibrar e aferir essas balanças. Por quê? Uma balança é como a balança que tem no açougue lá do supermercado, né? Essa balança vai fazer uma medição e dessa medição isso pode gerar um pagamento, no caso da balança rodoviária, uma multa. Então isso tem que estar metrologicamente calibrado, tem que estar metrologicamente conferido, porque senão você vai estar medindo alguma coisa, você vai cobrar uma multa em cima de uma medição duvidosa. Esse é o ponto mais importante. Então as balanças, elas precisam ser imediatamente
conferidas pelo Inmetro e imediatamente entrar em operação. Porque veja, a questão do excesso de peso não é só uma questão de estragar a rodovia, é uma questão de segurança. Quando, por exemplo, você está guiando um caminhão, e você conhece muito melhor que eu essa situação, e você precisa parar esse caminhão. E aí, se ele tiver com excesso de peso, talvez o freio dele esteja comprometido. Então, balança é uma questão fundamental para a conservação da própria rodovia e para a questão da segurança do trânsito. Jefferson, infelizmente o nosso primeiro programa realmente ele está se findando, nós estamos realmente com o tempo praticamente vencido. Então, por favor, coloque as suas considerações finais para nós, por favor. Bom, para a gente que trabalha nessa área, para a gente que milita na área de trânsito e transporte há um certo tempo, é um prazer poder colaborar com o teu trabalho, com o Sindicam, né, e a federação, no sentido de trazer alguma informação. E me coloco à disposição da entidade, tá, para, se puder ajudar de alguma maneira, por favor, você sabe onde encontrar a gente, né? E parabenizar o trabalho que você vem fazendo, a gente acompanha já o Sindicam há alguns anos, né? E eu acho muito importante a participação da entidade, da sociedade organizada nas questões de trânsito, transporte, tentando levar para a autoridade, né, o conhecimento que a autoridade não tem. Ou seja, a prática da rodovia. Uma coisa é eu guiar meu carro no final de semana com a família, viajando, outra coisa é quem está todo dia na rodovia, sofrendo na pele as coisas que às vezes a gente faz e não está muito bem feito. Jefferson, meu muito obrigado, e eu queria aproveitar aqui, inclusive deixar pedido até para a direção do programa, porque acho que ele tem mais atos enriquecedor, até realmente, se tiver condições aí, para nós que nós tenhamos outro programa para dar sequências nessas conversas, nesses atos, para que o transportador realmente passe a ter conhecimento do formato do trabalho de quem está do outro lado. Não é tão simples quanto ele imagina, mas não é tão difícil também se nós realmente formos insistentes, e é o que as entidades devem e precisam fazer. Cobrem dela, inclusive de mim. Boa noite. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br.